Bom dia, paz do Senhor, bem-vindos a mais uma Manhã com Deus, aqui da Assembleia de Deus de Trajoso. Trazemos para si uma mensagem que o pastor Helder nos trouxe na sexta-feira passada, que transmitimos agora. Certamente será uma bênção para cada um de nós. Venha connosco.
Deus em Marcos, no capítulo 8. Glória a Deus. Capítulo 8 de Marcos, já encontramos? Já, glória a Deus. Vou meter aqui um copo de água. A partir do versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Vamos ler do 34 até ao 9, versículo 1, que é uma continuação do que Jesus está falando aqui. E então diz Jesus: e então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao mundo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que diria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão para a morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai, pelo termos o privilégio, Pai, de uma forma pública, Senhor, nós estarmos aqui juntos, Pai, podermos meditar na mesma, Pai, e todos nós, Pai, podermos ter a oportunidade de ter uma Bíblia, de ter a palavra de Deus, Pai, e podermos fazer essa meditação também nas nossas casas, Pai. Hoje nós estamos aqui reunidos, Pai, e estamos de volta da Tua palavra, Pai, e queremos que sejas Tu a falar aos nossos corações e às nossas vidas, Pai, porque nós precisamos da Tua palavra, Pai, porque nós precisamos de ouvir a Tua voz, Senhor. Que a Tua sabedoria venha nesta hora sobre a minha vida, Senhor, e que a unção do Teu Espírito, Pai, toque a minha vida, Pai, para que eu seja a Tua voz, Pai, que seja feita a Tua vontade e não as minhas, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 8 de Marcos até ao versículo 27. Vê-se vários milagres da parte de Jesus. E a partir aqui do versículo 27, quando Jesus faz uma pergunta aos discípulos, começou assim um bocadinho a apertar. O discurso de Jesus começou a apertar um pouco. Meus irmãos, Jesus faz esta pergunta lá no versículo, do versículo 27 até ao 30, ele faz a pergunta a Pedro: quem dizem os homens que eu sou? E responderam os discípulos: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. E Jesus perguntou-lhes, então lhes perguntou: mas vós, os meus discípulos, aqueles que estão de perto comigo, têm visto as maravilhas que eu tenho realizado, que têm ouvido as minhas palavras, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o ungido de Deus. O ungido de Deus. No Velho Testamento ungia-se rei, e ele é o rei dos reis, ele veio para reinar. Amém? Deus prometeu um reinado a Davi eterno, que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio como sumo sacerdote, ele veio como aquele que vem fazer a mediação entre Deus e os homens, apresentando o sacrifício perfeito e o único
e o único aceitável por Deus, oferecendo-se a si mesmo. Amém. E ele também vem como profeta. Tudo o que ele fala é palavra de Deus. Porquê? Porque ele é Deus. E ele queria e continua a querer esse reconhecimento da parte do ser humano. Ele veio para se mostrar. Ele veio a esta terra para revelar Deus. E ele quer que o ser humano o reconheça como Deus. Amém. E é a partir desse reconhecimento que nós somos seus discípulos. E, irmãos, quando nós ouvimos acerca das promessas de Deus, nós ficamos deliciados. Ficamos ou não ficamos? Ele vai estar connosco até a consumação dos séculos. Os anjos do Senhor acampam à nossa beira. Glória a Deus. O justo não mendigará o seu pão. Nós podíamos continuar. Mas já há muito discurso de Jesus que é duro, como este que nós vamos analisar nesta noite. E também é palavra de Deus. E também é para a nossa vida. Amém. Nós não podemos escolher as coisas mais doces e rejeitar as mais duras. Irmãos, tudo o que Deus, e eu estou a falar hoje para pessoas que conhecem Jesus e que têm um compromisso com Jesus. Tudo o que Jesus escreve na sua palavra não é uma sugestão para a nossa vida. Estão-me a ouvir? Jesus não está a sugerir que nós façamos. Jesus está a mandar. Estão a entender o que eu estou a dizer? Estamos juntos. Eu ainda esta semana estava a falar com alguém e eu acho que já disse aqui recentemente. A pessoa estava a dizer-me, em relação a algumas situações, pois, mas tu escolheste ser pastor. Eu não escolhi ser pastor. Deus mandou-me sê-lo. E eu resolvi na minha vida, e acredito que vocês também, aceitar tudo o que Ele traz à minha vida. Eu não escolhi ser, eu não quis ser. Ele mandou-me ser. E as ordens dele é para cumprir. E então Jesus começa aqui a falar nesta passagem, e ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Nós vimos aqueles primeiros versículos que eu li, em que Pedro diz que ele é o Cristo, e a seguir ele está a predizer a sua morte e a sua ressurreição. E ele agora está a falar: olha, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se e toma a sua cruz e siga-me. Isto não é uma sugestão de Deus para a nossa vida. Isto é uma ordem. Quem não faz isto na sua vida não é discípulo de Jesus. Há tempo para dar uma opinião minha, pessoal. Só 30 segundos, pastor, permite-me. É uma opinião minha. Eu creio, porque isto é uma opinião. Eu creio que se toda a gente, eu não estou a falar aqui só de Trajoso, a nível nacional, a nível mundial, se cumpríssemos na íntegra o que Jesus está a querer dizer, a gente nem precisava de evangelizar muito. As coisas por si próprio aconteciam, porque as pessoas viam a forma como Deus estava a operar na nossa vida e as pessoas queriam o nosso Deus. Isto é a minha convicção. Jesus então não dá uma sugestão. Jesus traz uma ordem para a nossa vida. Quem quer ser meu discípulo, é o que ele está a querer dizer. Olha, quem quer ser meu discípulo tem que me seguir. E quem me quer seguir tem que tomar a sua cruz e tem que negar o seu eu. E o que é isto do tomar a sua cruz? Noutras versões, carregar a sua cruz. Irmãos, nós sabemos que não foi só Jesus que foi morto de cruz pelo Império Romano naquela época e naquela altura. Aquilo era um método de condenação para as pessoas, vamos dizer, para as pessoas mais depravadas da sociedade, para assassinos, pronto, pouco de pior havia naquele momento, o método máximo
de condenação era a morte de cruz. Muitos foram mortos antes de Jesus com este método, que era um método que foi o Império Romano que trouxe, e muitos depois de Jesus também morreram desta forma. Até alguns discípulos de Jesus para o qual ele estava a falar, como por exemplo Pedro. Então, este método que havia, a pessoa ia a um local onde era condenada, havia um local de condenação e havia um local de execução, o local onde estava a cruz. E nós vemos isso na vida de Jesus, quando Jesus vai à cruz. É ou não é? Ele é condenado num local e ele é morto no Calvário. Um local que chamaram do Calvário. Estamos todos juntos? E Jesus, durante o percurso entre o local onde ele foi condenado até o local onde ele foi executado, diz a palavra de Deus que ele carregou a sua cruz. Foi ou não foi? Em determinada altura, derivada à forma como ele foi castigado, ele não aguentou com o peso da cruz, e em determinada altura alguém ajudou-lhe a carregar a cruz, mas o que eu quero te dizer é que isso era normal acontecer. O que é que isso servia? Isso servia para as pessoas que viam a situação, temerem a situação, ficarem aterrorizados com a situação, não cometerem crimes violentos, como é óbvio, ao olharem para a situação. E as pessoas, quando viam alguém a carregar a cruz, as pessoas sabiam, olha, este já está condenado para a morte. O fim deste é a morte. Então o que é que Jesus está a querer dizer? É que tu aceites a tua condenação, a tua morte, de ti próprio. Que o teu velho homem morra. Que tu aceites essa condenação. Que tu carregues essa cruz. Por tua iniciativa. Isso é carregar a cruz. Amém? Precisamos de carregar a nossa cruz. Precisamos morrer da nossa velha criatura. Precisamos de viver o que Deus tem para a nossa vida. As nossas velhas atitudes, os nossos velhos hábitos. Às vezes eu falo com pessoas, ai pastor, mas eu sou assim. Eu sou muito temperamental. Então eu, como é que eu era? Mas esse velho Helder tem que morrer. Ele tem que morrer para que Cristo reine na minha vida. Ele tem que morrer. Quando nós nos comprometemos, e eu acredito que todos nós o fizemos de livre vontade, quando nós aceitamos o compromisso com Cristo como batismo, o que é que nós estamos a fazer? Quando nós mergulhamos nas águas, o que é que isso simboliza? O que é que simboliza? A morte. A morte. E quando nós saímos das águas, a nova vida em Cristo, então nós temos que morrer. Todas as velhas coisas que nós fazíamos no passado têm que morrer. E as pessoas têm que ver Cristo na nossa vida. Amém. As velhas vontades que o Helder tinha, as velhas vontades que vocês tinham, têm que morrer e Cristo tem que ser visto na nossa vida. Não existe evangelho sem um processo de morte de nós próprios. Não existe. Não existe. Se isso não acontecer, meus irmãos, eu posso parecer estar a ser um pouco duro, mas é a mensagem que é dura. E na primeira pessoa estou a pregar para mim, porque eu consigo ver as minhas limitações em relação ao que Jesus está-me a pedir que eu seja. Eu consigo ver. Se eu chamasse aqui a minha mulher, ela tinha uma lista do que é que ainda precisa. Mas eu tenho que me colocar no caminho e tenho que deixar morrer o velho homem e Cristo tem que ser visto na minha vida. Porque o Evangelho não existe sem um processo de morte de nós mesmos.
senão nós estamos a frequentar uma religião. E Jesus não era religioso e Jesus não nos chamou para uma religião. Jesus nos chamou para segui-lo. E segui-lo implica a morte de nós próprios. Amém? A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2 e versículo 3. Vamos ler a palavra de Deus. Olhem o que é que o apóstolo Paulo está a dizer. Entre os quais todos nós também, todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Essa velha criatura que vivia na carne tem que morrer para que Cristo reine na nossa vida. Amém? Esse velho Helder tem que morrer. Sabem, lá em 1 de João, para nós compreendermos melhor isto, em 1 de João, na primeira epístola de João, no capítulo 1 e versículo 3, diz assim a palavra de Deus. João está dizendo: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E a palavra comunhão quer dizer negócio comum, quer dizer que Jesus tem comunhão com o Pai, tem um negócio em comum. Qual é o negócio em comum que Jesus tem com o Pai? Revelar o Pai à humanidade. Amém? E se nós estamos em comunhão com Ele, nós temos que revelar o Pai à humanidade, através da nossa vida. E para isso, a velha criatura tem que morrer, para que Cristo reine através da nossa vida. Amém? Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo nesta terra. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Mas para sermos o corpo, a velha criatura tem que morrer, para que Ele reine, para que Ele se mostre através da nossa vida, para que Ele se revele à humanidade através da nossa vida. Amém? Mas para isso nós temos que morrer. As nossas vontades têm que morrer. Amém? Para vivermos o propósito que Deus tem para a nossa vida. Paulo diz assim lá em Gálatas, capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. O Paulo que era um religioso, o Paulo que foi responsável pela morte de Estevão, esse foi crucificado com Cristo. Essa velha criatura foi crucificada. E vivo, não mais eu, não mais a velha criatura, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou mesmo por mim. Amém? Eu vivo na fé. Como é que é a minha conduta? Paulo está a querer dizer, olha, o velho homem que tinha vontades, que tinha prazer, que queria que aquela religião que ele representava, o judaísmo, que fosse forte, e ele queria fazê-lo na sua força, na sua capacidade. E ele diz, olha, eu já fui crucificado, esse velho homem morreu, agora eu vivo a minha vida mostrando Cristo.
Eu vivo, reparem, eu vivo na fé do Filho de Deus. Nós temos que viver na fé do Filho de Deus. Irmãos, e quando nós pensamos na fé, e nós temos que viver assim, nós temos que deixar Cristo reinar na nossa vida e viver colocando a nossa fé inteiramente na pessoa de Jesus. Ao pensar nisto, eu estava a pensar na forma como Abraão viveu. Abraão não sabia como é que era o dia da manhã, mas ele confiava em Deus. Ele confiava naquilo que Deus falou. E é assim que nós temos que viver. Amém? O velho homem tem que morrer. As coisas que me davam prazer têm que morrer. Os propósitos que eu tinha na vida têm que morrer. O propósito que Deus tem para a minha vida. Esse é o fundamental. Eu tenho que viver na fé de Jesus Cristo. Eu tenho que seguir aquilo que Ele tem para a minha vida. Tu tens que seguir aquilo que Cristo tem para a tua vida. Amém? Vivo na fé do Filho do Homem. Seguir a Jesus e ser discípulo é diferente de estar na multidão, meus irmãos. E nós estamos a falar acerca de discípulos, aqueles que seguem a Jesus. Quem segue a Jesus morre para si mesmo. É o que nós estamos a dizer. Nega-se a si próprio, as suas vontades e segue a Jesus. Entra naquilo que se chama o discipulado. E seguir a Jesus, irmãos, é muito mais do que unicamente ver milagres na nossa vida. É muito mais. É fazer a sua vontade. E vai haver dias fáceis e vai haver dias difíceis. Seguir Jesus não é fácil, irmãos. Não é fácil. Sabem, dos discípulos, houve um que traiu Jesus. Sabemos disso. E se nós juntarmos Matias, que veio substituir as Judas, desses 12, só João não foi mártir. Porque seguir Jesus, irmãos, temos que seguir Jesus, custe o que custar. Seguir Jesus é a minha carne morrer, é eu negar o meu eu e eu estar disponível para segui-lo, custe o que custar. Custe o que custar. Sabem, eu estava a ver uma história de um homem e graças a Deus que nós não sofremos com isso. Eu estava a ver uma história de um homem lá no Irão, Youssef, que é lá o tipo Manel ou António, aqueles nomes comuns lá deles, não é? Não. Youssef e Mohamed e por aí fora. E então o Youssef aceitou a Jesus Cristo no Irão e ele foi condenado à morte. E entretanto a comunidade mundial começou a fazer pressão sobre o Irão e a mulher dele também tinha aceito Jesus e há ali uma pressão e o governo do Irão, ele estava preso já há algum tempo, resolveu tentar-lhe facilitar um pouco a vida. Epá, olha, eles estão-nos a pressionar, tu já estavas condenado à morte, se tu fizeres uma declaração que estavas equivocado e que não segues Jesus e continuas a ser muçulmano, a gente respeita o que eles estão a dizer e a gente não te mata. A gente nunca volta com uma decisão atrás, mas neste caso a gente faz uma exceção. E aquele homem não voltou com a sua decisão. Porque seguir a Jesus é custe o que custar. Graças a Deus, irmãos, que eu creio que voltando Jesus connosco em vida, ou nós irmos para Jesus, estão a compreender o que eu estou a querer dizer? Eu creio que se calhar ninguém daqui vai passar por uma situação assim. Eu creio. Mas o custo que custar às vezes não é a nossa vida. Mas às vezes é perdoar alguém. Mas às vezes é amar alguém. Às vezes é aceitar algo difícil na nossa maneira de ser e que nós temos que mudar. Então, este seguir a Jesus
não tem que implicar unicamente a situação extrema que este Yosef teve de viver. Se calhar alguns de nós não vamos passar por essa situação. Vamos passar por outras situações. Mas nas nossas situações, custe o que custar, nós temos que seguir a Jesus. E o nosso eu tem que morrer. E nós temos que negar as nossas vontades. Amém. É isso que eu estou a querer dizer. Sabem, para nós estarmos aqui, e está aqui pessoas mais velhas do que eu, e sabem bem disso, na pele, eu, graças a Deus, não sei na pele, mas para nós estarmos aqui, muitos dos pioneiros foram maltratados. Nós hoje pegamos no carro, viemos aqui, podem nos criticar por serem evangélicos, mas isso entra por um ouvido e sai pelo outro, isso não abate o meu corpo fisicamente, mas eu sei de onde eu vim, que me contavam histórias, que eles iam pregar cultos e eram apedrejados, e que iam para os carros, e os carros tinham os pneus furados, e iam de lambreta pregar por uma igrejita pequena, e eram apedrejados. Custo custar. Então é assim, o desafio para a minha vida não é esse, graças a Deus, que em Portugal já houve irmãos nossos que tiveram que lidar com essas situações. E situações não fáceis, irmãos. Não é? Nós sermos criticados no emprego, em todo o local, sermos agredidos verbalmente, fisicamente, terem reuniões como a nossa, ter alguém do governo a escutar as nossas reuniões. Isto aconteceu em Portugal. E agora não acontece em Portugal, mas ocorre noutros lugares. Então o desafio que nós temos para a nossa geração não é esse. Não é esse. Mas nós temos desafios para a nossa geração. E o nosso desafio é, custe o que custar, seguir a Jesus, morrendo a nossa velha criatura, e que Cristo seja visto na nossa vida. Amém? Nós não somos, como é que era aquela telenovela lá no Brasil, era a Gabriela, eu nasci assim, não é? Nós não somos nada disso, não. Eu nasci de uma maneira, mas entretanto eu tive um encontro com Cristo, e um novo homem nasceu a partir desse momento. Amém? Ontem eu estava na minha terra, que é na Ericeira, e alguém estava a falar comigo por causa de pesca, e a pessoa virou-se, estava a falar comigo, a pessoa não me conhecia. Estou aqui a morar há muitos anos, e ele lá, eu conheço o Joaquim, eu conheço o Manel, eu conheço toda essa gente, eu sou de cá. E ele virou-se, você é de cá. E depois quando eu lhe expliquei, uns amigos em comum, não me digas que você é uma alcunha. Isso já morreu, isso já está mais do que enterrado, essa alcunha. Agora vive um novo homem. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, Cristo chamou-nos para que a gente o siga. E nós o seguimos, morrendo a nossa velha criatura e negando-se a cada dia. Amém? Que Cristo seja visto através da nossa vida. Eu gostaria que ficássemos em pé. Eu gostaria de clamar a Deus pela nossa vida, pela vossa vida e pela minha vida. É difícil, irmãos. Esta caminhada cristã é difícil. Mas como eu estava a dizer, irmãos, custe o que custar. Custe o que custar. Amém? Para aquele homem, para o Yosef, provavelmente vai-lhe custar a sua vida. Custe o que custar. Mas as nossas vidas têm sempre que custar. Estão a compreender? Porque a nossa velha criatura tem que morrer. Para que Cristo seja visto através da nossa vida. Amém? Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Oh Pai, e perante tão grande desafio que Tu trazes à nossa vida, Senhor, nós queremos Te dizer que sim, Senhor. Nós queremos Te seguir, Pai. Nós queremos Te seguir, Pai. Nós queremos Te seguir o nosso Mestre, Senhor. Mas para que isso aconteça, Pai,
a nossa velha criatura tem que morrer-se. As we
Graças a Deus, uma mensagem poderosa que o pastor Helder nos trouxe, amém? Graças a Deus. Esta mensagem foi ministrada na sexta-feira passada, logo mais às 16 horas nós vamos publicar a mensagem que gravamos aqui nesta manhã, uma mensagem de mais um encontro com Jesus, o encontro derradeiro de Pedro com o Senhor Jesus, um encontro transformador. Assista logo mais uma lição poderosa de restauração na vida de Pedro, uma lição também para nós. Deus abençoe, uma semana de bênção para todos. Lembre-se, domingo estaremos aqui às 10 da manhã. Bem-vindos.